Eu tive pensando se eu abordaria esse tema aqui no canal ou não, mas dado que praticamente a metade da população global ela deriva suas religiões, suas tradições e suas culturas direta ou indiretamente de fontes dos textos bíblicos, né, dos textos judaico-cristãos. Eu cheguei à conclusão de que sim, esse tema merece ser abordado aqui no canal, e nós vamos abordar ele de uma forma bastante ampla, tá? Eu vou fazer mesmo uma leitura da Bíblia aqui com vocês, aqui para vocês. Quero deixar bem claro, antes de mais nada, que é a forma como eu leio, tá? É o que eu vejo no texto. É uma leitura política e uma leitura especulativa da minha parte, tá? Então, não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, não me interesso por nenhum aspecto teológico dos textos bíblicos. O que me interessa é o texto em si e descobrir o que está por trás desses textos, certo? Então, para entrar direto no assunto e não ficar muito cansativo o vídeo, eu vou tomar como ponto de partida os termos Elohim, que aparece no primeiro capítulo do Gênesis, nas 33 citações traduzidas como Deus nas nossas Bíblias. O termo que está lá é Elohim, tá? E Yahvé, que aparece a partir da segunda metade do verso 4 do segundo capítulo, do que nós lemos como segundo capítulo, tá? Esses textos, eles são textos isolados, independentes e distintos entre si, tá? Eles são de autores diferentes e não são um livro como Bíblia, como nós conhecemos hoje. Ele é uma edição posterior de todos esses textos reunidos e compilados para dar uma impressão de um todo, certo? Então, no primeiro capítulo, o termo usado para divindade, como nós lemos nas nossas Bíblias, é Elohim. Elohim é o plural de El, tá? El, na tradição semítica dos povos do Oriente Antigo, era simplesmente a designação genérica para divindade, tá? Qualquer deus era El. Então, se alguém se referia, por exemplo, ao deus da montanha, ele dizia El Shaddai, né? Que significa o deus da montanha. Então, El, isolado, sem um outro substantivo conjugado a ele, é simplesmente a divindade de qualquer natureza, de qualquer tradição. É simplesmente Deus, tá? Mas quando a gente tem Elohim, que é o plural, a tradução correta seria deuses, tá? E não Deus no singular como aparece em nossas Bíblias, né? A gente vai explicar isso mais, eu vou explicar isso mais à frente, mas tenha em mente que em todas as 33 citações do primeiro capítulo, daquilo que nós lemos como o primeiro capítulo do Gênesis, o termo Elohim, traduzido como Deus ali, é deuses, tá? Você vai ler sempre deuses e não Deus, tá? Deuses no plural. Yahvé, por sua vez, não é um nome de Elohim, tá? Yahvé não é um nome particular, não é um nome pessoal. Yahvé é um título derivado de um verbo hebraico que é hayá, que significa vir a ser, tornar-se. Então, Yahvé significa aquele que veio, aquele que vem, o vindo, o enviado, tá? Aquele que foi enviado. Então, a partir da segunda metade do verso 4 do segundo capítulo de Gênesis, está quando Yahvé Elohim
formou os céus e a terra. Nas nossas traduções, esse texto aparece traduzido como no dia em que o Senhor Deus formou os céus e a terra. Tá? Mas como eu disse, Senhor até daria para se usar, e teria basicamente o mesmo sentido que eu vou colocar aqui, se Deus, se Elohim, estivesse na sua tradução plural, e não no singular como aparece. Então, o que se leria no caso, mantendo Yahvé como Senhor, seria no dia em que o Senhor dos deuses formou os céus e a terra. Tá? Ou, o mais correto, como eu disse, Yahvé sendo um derivado do verbo hebraico hayá, que significa aquele que vem, o enviado, o mais correto, a tradução literal, na verdade, seria no dia em que o enviado dos deuses formou os céus e a terra. Tá? Trata-se, na verdade, de um título messiânico. Yahvé é como Messias, é como Cristo, é um título teocrático, tá? Yahvé, Messias, Cristo são títulos teocráticos, não é nome, tá? Yahvé é um título teocrático. E onde isso vai ficar muito, muito claro, por exemplo, é no verso 26 do capítulo 4, daquilo que nós lemos como capítulo 4 de Gênesis. Porque lá, no verso 26 do capítulo 4, vai dizer o seguinte: e a Sete também nasceu um filho, ao qual deu o nome de Enós, e desde então começou-se a invocar o nome de Yahvé. Tá? Então, a tradução literal correta ali seria: a Enós também nasceu um filho. Tá? Enós é o segundo neto. O segundo, né? Não. Enós é o primeiro neto de Adão. Tá? Primeiro, segundo. Não, é o segundo porque Caim teve filhos. Na verdade, Caim teve um filho. Caim teve um filho que foi Enoque. Então, Enós é o segundo neto de Adão, no caso. Enós é o filho de Sete. Então, a Enós também nasceu um filho, ao qual deu o nome de Sete, e desde então começou-se a invocar o nome do enviado. Na verdade, o que está sendo dito ali, desde então começou-se a invocar no sentido de requerer, reivindicar. Não é invocar no sentido de prestar um culto, tá? Não tem nada de culto ali nos primeiros capítulos do Gênesis, tá? Não é um culto, não tem nada metafísico no Gênesis, tá? O que está ali, e vocês vão ver conforme a leitura for evoluindo, vocês vão ver que não tem absolutamente nada metafísico ali. Yahvé, em nenhum momento, é um ser metafísico. Yahvé é um ser de carne e osso ali, certo? Então, a partir de Enós, começou-se a invocar, a reivindicar o título, o nome seria o título de enviado, certo? O título de Messias, o título de enviado dos deuses, tá? E mais à frente vocês vão entender o que isso significa. Então vamos delimitar o texto para começar a nossa leitura bíblica aqui. O texto de Gênesis 2, ele começa na segunda metade do verso 4 e ele acaba no verso 26 do capítulo 4. Ali nós temos um texto que conta uma história completa. Você veja que só a forma como o texto começa e termina já deixa isso claro, porque começa dizendo: quando o enviado dos deuses formou os céus e a terra, e termina dizendo: desde então, por ocasião do nascimento de Enós, neto de Adão, começou-se
a reivindicar o título de enviado. Tá? Então, o que nós temos, na verdade, na chamada formação do Éden, não tem nada a ver com criação, nada a ver com criação da Terra, do planeta, nada a ver com criação da humanidade, nada. Nós temos a Terra, a qual o enviado dos deuses formou, e os céus que ele formou, são a terra dele e o reino dele. Os céus representam o reino do enviado dos deuses na terra. Tá? Isso é o que está sendo dito ali. E tanto isso é verdade que nesses primeiros versículos ali do Gênesis 2, diz o seguinte: no dia em que o Yahvé Elohim, o enviado dos deuses, formou os céus e a terra, nenhuma planta e nenhuma erva brotava nos campos, porque Yahvé Elohim, o enviado dos deuses, não tinha feito chover sobre a terra e não tinha homem para lavrar a terra. Apenas a água que subia da terra regava toda a superfície. Ou seja, o que está sendo dito ali, é incrível como isso passa desapercebido para a maioria dos exegetas, a maioria dos estudiosos da Bíblia, a maioria das pessoas. O que está sendo dito ali é simplesmente que no dia em que o enviado dos deuses formou os céus na sua terra, estabeleceu os seus reinos na sua terra, a chuva não caía por intervenção do enviado dos deuses, mas apenas a chuva natural, a água que subia do solo voltava para o solo, a água, ou seja, chovia apenas de forma natural, não havia intervenção. Então o que o texto está dizendo ali é que a partir daquele momento, quando o Yahvé Elohim, o enviado dos deuses, estabelece o seu reino na sua terra, ele alegadamente faz chover sobre essa terra, ele comanda a chuva nessa terra, certo? Isso é natural nas teocracias daquele tempo. Os reis daquelas teocracias, no Antigo Egito e em todos os impérios daquela época era assim. Os reis, eles tinham alegadamente o poder, o domínio sobre o tempo por intermédio dos deuses, certo? Sobre o clima por intermédio dos deuses. Eles oravam e os deuses mandavam chuva. Eles oravam e os deuses faziam a chuva cessar. E coisas desse tipo. A Bíblia está repleta de coisas, inclusive, desse tipo. Então, eu vou parar por aqui hoje. Eu quero apenas que você tenha em mente isso. Yahvé Elohim é o enviado dos deuses, tá? É um título messiânico politeísta, tá? Não é um nome pessoal, não se refere a uma divindade específica e muito menos é algo monoteísta. É um Messias vindo dos deuses. É um título messiânico politeísta. E no próximo vídeo nós vamos fazer uma leitura detalhada desse segundo capítulo do Gênesis, e vocês vão ver como as coisas vão se encaixar ali. Beleza, pessoal? Aguardem o próximo vídeo aí que a gente vai entrar com uma leitura do texto. Agora eu não estou com a Bíblia em mãos aqui, então não vou fazer. E também, para não deixar o vídeo muito longo, a gente vai apenas passo a passo abordando aí, certo? Então fiquem na guarda aí que no próximo vídeo a gente vai começar a ler o segundo capítulo do Gênesis, que eu acredito ser o primeiro texto, na verdade, e todos os outros derivam dele, certo? Até a próxima então, pessoal.